Vamos lá, né? Então, boa noite, tá, pessoal? O que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês? Vou falar um pouco hoje sobre a anatomia da TM, né? Então, Rafael, a gente já viu parte dessa aula, mais ou menos, de anatomia humana? Já. Então, por quê? Porque a gente viu aquela parte de cápsula, disco. Hoje, vocês vão ver que eu dou uma aula parecida dessa no curso na disciplina de cirurgia buco. Porque eu não vejo sentido de eu falar para vocês só da anatomia da ATM e não falar de alguns movimentos mandibulares, eu não falar de algumas desordens da articulação. Essa aula eu sempre pergunto na sala de aula quem é que tem problema de ATM, né? E o engraçado é que os alunos sempre ficam, professor, eu tenho. Metade dos alunos acabam perguntando. Deixa eu tirar esse zoadinho aqui do meu WhatsApp, pessoal. Só um minutinho, porque fica perturbando aqui direto. Tem gente baixando o Gabriel dizendo que tem gente que tá baixando o aplicativo no celular, por isso não entrou ainda. Mas eu vou iniciar, do mesmo jeito. Certo? Então, vocês ficam escutando essa minha zoada do WhatsApp? Ficam ou não, né? Ficam? Acho que não, né? Só eu, né? Certo? Fica? Ah, ótimo. Então vou deixar aqui porque, enfim, vai ficar fechado mesmo, tá? Então, pessoal, ó, deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. Então, quando a gente fala dessa parte da anatomia da TM, eu gosto sempre dessa aula de anatomia, mas com parte mais clínica, sabe? Eu vou mostrar até um casinho que eu fiz, acho que semana passada no JF, de um paciente que chegou com luxação, vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Em alguns casos de luxação de ATM, certo? Então, quando a gente vai falar um pouquinho de anatomia da articulação temporomandibular, eu preciso voltar lá no início, né? E falar um pouco sobre algumas considerações anatômicas. Rafael, quais são as principais considerações anatômicas que eu tenho para fazer da articulação temporomandibular, né? Então, toda vez que eu vou pegar aqui a caneta, quando eu vou falar da articulação temporomandibular, eu tenho que entender que eu vou ter o côndilo mandibular sempre, eu vou ter o meu disco articular aqui, ó, e vou ter minha cavidade glenoide, que é o osso temporal, certo? Então, essa conjuntura que eu tenho, isso determina o que é uma articulação entre têmpora, que é o osso temporal, e a mandíbula, que é, no caso, um ATM, né? Essa articulação, o que ela tem de tão característica? Ela é muito complexa. Por quê? Porque ela é bilateral. Se eu for pegar uma articulação do fêmur aqui, né, na região que perde trocanta maior, trocanta menor, aqui é uma articulação que só depende da movimentação de dois ossos. Desse osso e desse osso do fêmur. Já no caso da mandíbula, eu tenho osso temporal, osso mandibular, mas eu tenho lado direito e lado esquerdo unidos. Então, torna a articulação temporomandibular muito complexa, né? Então, ela é uma articulação que ela é composta por mandíbula, por temporal, o osso temporal e pelo disco, tá? Que é isso daqui, ó, disco articular, tá? E ela é uma articulação que é classificada como uma articulação dinglimoidal, né? Por quê? Porque ela acaba fazendo um movimento de rotação e de translação. Rafael, o que é esse movimento de rotação? O movimento de rotação, pessoal, aqui eu vou ter minha articulação, vou até desenhar aqui para vocês. Toda vez que minha mandíbula está aqui, ó, aqui é a mandíbula, um côndilo. Toda vez que eu vou abrir a boca, o que é que acontece? Toda vez que eu vou abrir a boca, o que acontece? Se eu tiver um fulcro nessa região, a minha mandíbula ela vai só rodar. Ou seja, se eu for abrir a boca, a mandíbula vai para baixo e isso aqui se mantém na mesma posição. Isso é um movimento de rotação. Estou abrindo minha boca, certo? A partir do momento que eu abro acima de 15 milímetros, 20 milímetros, eu começo a fazer um movimento de translação, que é o quê? Onde o côndilo ele para somente de fazer o movimento inferior e ele começa. Ei, tem algum microfone ligado aí, pessoal, tá? Fazendo muita zoada. Certo? Então, a partir do movimento que eu vou começar a fazer a translação, isso aqui dessa mandíbula, ela faz esse movimento para anterior e para baixo, e o côndilo vem para cá, ó. Então, sempre inicialmente eu vou ter um movimento de rotação associado e depois um movimento de translação, tá? E como eu falei, ela faz um movimento de deslize, né? Chamado também de articulação artroidal, certo?
Então, a articulação temporomandibular, ela acaba sendo uma articulação muito complexa por esses fatores. Aí tu imagina que isso tá a articulação do lado direito, tá? Tô gravando, Daiane. Tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui quem é que tá aí, porque o pessoal tá... Ver aqui quem é que tá com o microfone ligado. Era a Ana Paula, acho que deixou ligado aí. Vou desativar o som dela aqui. Pronto, vamos lá. Né? Então, eu tenho um movimento de dobradiça, né, com essa articulação dinglimoidal, certo? Então, o que a gente chama da articulação, vou apagar isso aqui, que a articulação do côndilo mandibular é uma articulação, deixa eu pegar aqui a borracha, ela é dínglimo-artroidal sinovial. Professor, por que ela tem esse nome tão feio? A dínglimo-artroidal sinovial, porque ela é uma articulação de dobradiça, né? Ela faz deslize, então na dobradiça ela faz um movimento de rotação. Para tu abrir uma porta, tu faz um movimento de quê? Rotação. Movimento de deslize, por isso que é uma articulação artroidal. O que é o deslize? É aquela translação, é a abertura da boca que eu falei. Então, como ela tem líquido sinovial dentro da articulação, então ela fica caracterizada como uma articulação dínglimo-artroidal sinovial. Ela tem a presença de um líquido como característica, que é o líquido sinovial. Rafael, vamos lá. Na minha articulação, sempre eu vou apresentar algumas estruturas, né? Que a gente também vai ter isso no côndilo articular, no côndilo mandibular, desculpa, tá? Em termos de anatomia, o que eu vou também ter, né? Eu vou ter uma cápsula articular. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo. Eu vou ter uma cápsula articular. Eu vou ter a cartilagem articular. Eu vou ter a membrana sinovial, que é isso aqui, ó. Eu vou ter o líquido sinovial, que ele é produzido pela membrana sinovial e ele fica contido dentro do espaço articular, certo? E é esse líquido que promove o deslizamento das estruturas. Toda vez que o paciente está com a sinovite, que é o nome IT, ele está com um processo inflamatório ou na membrana sinovial ou com processo inflamatório no líquido sinovial, né? Isso normalmente gera dor, tá, pessoal? Então, essas estruturas, né, que a gente está falando aqui, é o mesmo princípio. Se eu vou de novo aqui desenhar o côndilo para vocês, o osso temporal e o côndilo, tá? Aqui eu vou ter o disco articular e aqui a cápsula. Professor, eu quero essa cartilagem que o senhor falou. Essa cartilagem aqui que a gente fala, que é essa partezinha branquinha aqui, ó, é uma parte do nosso corpo. A gente também tem no joelho, tem no ombro, tem, né, na região de úmero, tem no côndilo mandibular. O problema da cartilagem articular é porque ela é uma estrutura, na maioria das vezes, avascular. Ou seja, se tu lesionar essa cartilagem, o teu organismo não consegue fabricar nova cartilagem articular. Ele consegue formar um tecido fibroso. Por exemplo, eu tenho uma lesão no meu joelho, que eu estava fazendo esporte, e eu perdi um pedacinho da cartilagem articular. Se eu correr muito, tipo 5 km, 7 km, eu começo a sentir um desconforto no meu joelho. Por quê, Rafael? Porque essa cartilagem articular, ela serve para absorver impacto. Além do disco articular que a gente tem, essa minha cartilagem, ela serve para absorver impacto, tá? Então, quando a gente vai falar um pouquinho de considerações anatômicas, o que a gente tem nesse disco articular, né? Que é o brinco que é de importante. Olha essa foto aqui, ó. Eu vou ter o osso temporal, eu vou ter o disco e eu vou ter o côndilo, certo? O que é que vocês estão... Se eu perguntasse aqui para vocês, vou botar aqui o número 1, aqui o número 2 e aqui o número 3. Vou pegar uma borrachinha aqui. Na cabeça de vocês. Deixa eu apagar aqui. Se eu perguntasse, onde é que é a região anterior? No 1, no 2 ou no 3? A Rebeca perguntou assim, ó, professor, o Botox tem intenção de funcionar como líquido sinovial? Não, Rebeca. O Botox, o que é que ele faz? Ele causa paralisia muscular. Então, como tu causa paralisia muscular,
tu diminui alguma desordem muscular que provavelmente está gerando dor na ATM. Por que o pessoal usa plaquinha? Porque a plaquinha vai minimizar, vai aliviar a musculatura e aí o paciente vai parar de sentir dor na ATM. Por que o pessoal usa Botox? Porque o Botox ele causa uma certa paralisia, né? Diminui a força muscular. Tem muitos pacientes que apresentam trismo, né? Trismo não, bruxismo, tá? Ou seja, passa a noite apertando. E aí quando o cara tá de manhã, o cara tá com uma dor absurda na ATM. Aí o que normalmente a gente faz no consultório? Eu faço uma aplicação de Botox em alguns músculos que eu noto que estão mais tensionados e o paciente volta com 3 meses praticamente sem dor. Entendeu, Rebeca? Dá um feedback aí se não tiver entendido. Viu? Mas o Botox é basicamente isso. Ele não vai tratar o líquido sinovial. Eu vou falar depois um pouquinho, se der tempo hoje, como é que a gente faz o tratamento desse líquido sinovial, tá? Então, quando a gente vai falar um pouquinho de consideração anatômica, né? Do côndilo, ele é um disco, né, articular, que ele é bicôncavo, né? Então, quando eu perguntei para vocês, Rafael, perguntei, né? Onde é que é a região anterior do côndilo? É no 1, no 2 ou no 3? Me respondam aí. O que vocês acham? Tô esperando aí no bate-papo, viu? Região anterior. É no 1, no 2 ou no 3? Todo mundo aí está dizendo que é no 3. Região anterior, na parte mais para frente, né? Então, pessoal, sempre, aí vocês vão estar na cabeça de vocês, certo? O plano anterior, ou seja, a parte mais anterior, vai ser na parte que não é a mais grossa. Como assim, professor? Não entendi. Vamos olhar esse disco aí. Esse disco articular, o que é que eu noto? O disco articular, ele sempre é assim, ó. Ele fica bem fininho e depois ele quase volta para a posição original, né? A parte grossa dele é sempre a parte posterior. Então é a parte mais de trás. Professor, e o que é essa parte fininha? Isso é isso aqui, ó. Essa partezinha mais central. É onde absorve impacto, tá? E essa parte mais anterior, a gente brinca que o diâmetro do disco é na proporção de 1 para 2 para 3. Então o paciente ele está abrindo a boca aqui, ó. Então o côndilo está embaixo de quem? Da eminência articular, que é isso aqui, ó. Tá? Então, isso é no caso, a minha eminência articular e o meu côndilo. E aqui é o disco, tá? Então, o disco, né, como a gente fala, ele é um disco, ele é bilaminar, bicôncavo, né? Formado de tecido conjuntivo fibroso denso e que não tem pouquíssimos vasos sanguíneos e fibras nervosas. Muito, 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 muito pouco, tá? E isso, pessoal, causa um grande problema no disco, que é igual ao menisco, né? Se a gente tem um local que é pouco vascularizado, o que é que acontece se ele sofre um trauma e ele é rasgado? O que é que vocês acham que acontece? Ele vai cicatrizar com dificuldade. Se ele cicatriza com dificuldade, aí, meu amigo, é problema. Por quê? Porque tu não vai conseguir ter o reparo daquele disco, né? Então, quando a gente vê um plano sagital, né, a gente tem essa zona intermediária, que é a zona mais central, né, a borda anterior e a borda posterior, que eu estou mostrando aqui, ó, que ela é mais o quê? Espessa. Então, a borda posterior do disco articular sempre vai ser mais espessa, tá? Né? Então, quando eu for para falar de polo frontal, né, eu vou ter polo lateral e o polo medial, que é um pouquinho mais espesso, tá? Então, a gente vê que aqui eu vou ter, no caso, o meu polo medial e o polo lateral. Professor, como é que você cobra isso na prova? Eu cobro perguntando como é que é o disco. Qual é o polo que é mais espesso? É o medial ou lateral? Como é que é a borda anterior? Como é que é a borda posterior no plano sagital? Isso aí que a gente acaba cobrando de vocês, tá? Eu tenho alguns ligamentos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar disso aqui, ó, nessa figura aqui, por exemplo. Professor, o que é isso aqui? Cápsula articular, tá? Eu vou ter nesse meu plano frontal aqui, né? O meu côndilo revestido pela cartilagem articular e aqui em cinza eu vou ter o quê? O meu disco.
tá? Então, eu tenho alguns agentes limitadores de movimento. Quais são esses agentes limitadores de movimento, né? São os funcionais, né? Que é a cápsula da articulação, tá? O disco. E eu tenho dois ligamentos que sempre caem em prova, que é o ligamento esfenomandibular, tá? E o ligamento estilomandibular. O nome já diz tudo, né? O que é ligamento estilomandibular? É aquele ligamento que vai do processo estiloide até o ângulo da mandíbula. E o esfenomandibular vai da espinha do esfenoide, né, até essa regiãozinha aqui, lá da espinha da mandíbula, tá? A região de língula, certo? Então, sempre eu vou ter esses ligamentos que eles promovem o quê? Ah, professor, por que eu não consigo abrir minha boca 50 milímetros? Por causa disso, por causa dos dois ligamentos acessórios que nós temos, que é o esfenomandibular e o estilomandibular. Esse ligamento estilomandibular, ele tem uma característica. Em algumas pessoas, com o passar do tempo, esse ligamento se transforma em osso. Como é, professor? Aham. O ligamento estilomandibular, em algumas pessoas, ele se transforma em osso. E aí, a pessoa desenvolve uma síndrome chamada de síndrome de Eagle. Como é que se escreve, professor? Síndrome de Eagle. Essa síndrome de Eagle, tu imagina aí, o que é que vai acontecer com vocês se esse ligamento estilomandibular, ele ossificar? O que vocês acham que acontece? O paciente vai ter uma limitação de abertura bucal, ele tem odinofagia, né, que é quando ele tem uma certa dificuldade de deglutição. Esse paciente ele vai apresentar, toda vez que ele vira a cabeça para o lado, né, direito ou esquerdo, independente de onde está essa ossificação do processo estiloide, do estilo mandibular, o que é que vai acontecer? O paciente vai relatar que parecer que está com espinha de peixe na garganta. Entendeu? Certo? Então, isso são as principais características, né? Em relação à histologia das superfícies articulares, que eu não gosto de cobrar muito em prova, mas é bom vocês saberem, né? Porque às vezes a gente vai colocar algumas questões, então eu sempre gosto de falar um pouquinho, né? Então, eu vou ter quais são as minhas camadas ou zonas, tá? Isso aqui na estrutura óssea, né? Eu vou ter, ó, o meu disco, presta atenção, então eu tenho um disco articular. Opa, professor, o senhor falou que eu tenho o osso temporal, disco articular e o côndilo. Isso mesmo. Então, se tu tem um disco, logo abaixo, tu tem a cartilagem articular, que é essa minha zona o quê? Articular. Abaixo dela eu vou ter o osso, né? Que vai ser isso aqui tudinho. Ó. Zona proliferativa, zona fibrocartilaginosa, calcificada e o osso. Tá? Então, lembrando, eu tenho disco, eu tenho essa zonazinha de cartilagem e essa região aqui é uma região de formação de tecido ósseo com um pouquinho de tecido cartilaginoso. Tá? Então, essa região aqui, aquela região que eu falei para vocês, isso aqui raramente eu cobro em prova, tá, pessoal? Isso aqui eu falei para vocês que quando o paciente tem algum tipo de lesão, né, fibrocartilaginosa ou por trauma, essa região aí ela é sempre mais difícil de ser tratada, tá? O que é que cada uma faz? Zona articular, ela é a mais externa. Zona proliferativa, tem células mesenquimais. Zona fibrocartilaginosa, oferece resistência contra a força compressiva, né, a parte mais profunda. E a zona calcificada, onde é que tem condrócitos e condroblastos, tá? Então vamos lá. Quando o paciente tem alguma alteração articular, ele vai apresentar o que a gente chama de etiologia da DTM. Esse autor, que é Pulling, em 93, ele fala o quê? Rapaz, eu tenho que conhecer a anatomia da TM para descobrir o que é uma DTM, né? E o que é uma DTM? É a disfunção da articulação que está causando dor. Então, a disfunção temporomandibular. Rafael, o que é que causa? Mordida aberta anterior esquelética. Opa, aquele paciente que tem uma mordida desse jeito aqui, ó. Mordida aberta.
né? O paciente que tem um overjet de 4 milímetros, tá? Aquele cara que morde muito errado. Tipo assim, ele tem a mandíbula muito maior que a maxila ou a maxila muito maior que a mandíbula, né? Pacientes que perderam 5 ou mais dentes. Pode perguntar. Alguém? Quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo aí, galera? Tô falando rápido não, né? Dê um feedback aí, que eu acho que eu não tô falando tão rápido não. Beleza, Daiane. Tá? Então, eu vou ter o quê? Né? Então, trauma, fator sistêmico, paciente... para vocês terem ideia, né? Nessa época de pandemia, eu estou fazendo algumas urgências no consultório, tá, Rebeca? Por exemplo. Então, o que é que eu mais faço no consultório? Paciente que chega no consultório reclamando de dor na ATM. Por quê? Muito, porque os meus pacientes que às vezes eu atendi, eles falam muito o quê? Ah, não, doutor, eu estou 8 horas na frente do computador e fico mais 4, fico um pouquinho no celular. Aí tu ficou quanto tempo no celular? O paciente, eu perguntei, né? Quanto tempo tu acha que tu ficou na frente do celular? O paciente, 2 horas. Eu depois abri teu celular, teu iPhone. O paciente vai olhar, ele ficou 8 horas no celular. Por quê? Por causa da pandemia, né? Só rolando o Instagram, né? Então, pessoal, isso gera o quê? Gera que tua cabeça ela vai mais para frente por causa do celular e para baixo. Então tu força muito a musculatura do pescoço. E isso normalmente causa aumento de dor na região do trapézio, que tende a ser transmitido para a região temporomandibular. Claro, mascar chiclete demais também normalmente tudo que é em excesso vai te trazer um problema. Tudo que é excesso. Eu passo o dia mascando chiclete. Vai causar uma dor na região temporal. Não sei se é teu caso, mas normalmente quem passa o dia mascando chiclete, às vezes tem o músculo temporal hiperdesenvolvido. E isso pode ter dor, tá? Então, esses pacientes que eu acabei atendendo, na maioria das vezes era por causa disso. Né? Estresse pesado e dor na região das articulações, tá? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Né? Fator de estímulo de dor intensa, bruxismo e apertamento, no caso de uma parafunção, né? Ou seja, o cara acha que não está fazendo apertamento, mas quando ele vai dormir, a mulher dele fica reclamando. Rapaz, esse cara passou a noite todinha rangendo os dentes, tá? Então, são fatores que a gente acaba avaliando clinicamente no paciente. Como é que eu vejo isso clinicamente, professor? Rapaz, quando você encosta na musculatura desse paciente, ele só falta dar um salto da cadeira odontológica de dor, certo? E algum tipo de instabilidade por causa de aparelho ortodôntico recém-instalado, certo? Então, são fatores que causam normalmente dor, né? Como é que eu classifico? Isso aqui não é só para título de conhecimento de vocês, só trouxe para vocês saberem como é que funciona, tá? Porque a aula que eu dou na cirurgia avançada, ela é basicamente de técnica cirúrgica, né? De cirurgia de ATM. Por exemplo, hoje lá no JF eu fiz uma cirurgia de ATM. Então, a cirurgia de ATM que a gente acaba fazendo é baseada nisso daqui, ó. Rafael, o que é isso aqui? A classificação da DTM. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Na classificação da DTM, eu tenho grupo 1, que é só desordem o quê? Muscular. Então, o cara tem problema muscular que causa dor na TM. Ah, professor, qual é o grupo 2? Deslocamento do disco. Ah, aquele cara que tem problema no disco. Então, eu estou falando problema muscular, problema no disco e problema onde? No osso. Que osso? O côndilo. Que aí o paciente tem o quê? Um artrite, uma artrose ou uma artralgia, né? Então, vocês estão vendo como que eu tenho que classificar? O cara tem uma articulação temporomandibular que está com dor, eu preciso entender. Como é que eu faço isso? Exame clínico. Se o paciente tem dor muscular. Quais são os músculos que podem mais trazer problema para esse paciente? Esternocleidomastoideo, né? Trapézio superior. Alguns músculos vão te trazer esse tipo de problema, certo? Né? Então, quais são os principais problemas que eu tenho que eu vou falar de alguns para vocês, de alguns para vocês aqui, que é a parte da aulinha que eu acho mais legal, certo? Que eu acho que assim é mais interessante vocês saberem. Algumas eu vou passar, né? Porque a aula aqui essa aula normalmente eu dou e eu acabo mostrando muito caso clínico na prática, né? Então, o que é que eu faço? Que eu planejei fazer com vocês aqui, mostrar mais caso clínico hoje. Então, eu vou falar um pouquinho dessas desordens temporomandibulares e vou mostrar uns casos para vocês, tá? Certo? Então, quais são
os problemas de DTM, né, as anomalias da articulação temporomandibular que eu vou ter, certo? Eu vou ter deslocamento do disco. Professor, o que é isso aqui, deslocamento do disco? Lembra que eu falei das desordens que eu tenho? É o disco que está fora de posição. Ou ele está muito para frente, ou ele está muito para trás, né? Então eu tenho um problema articular, certo? Outra coisa que a gente vai falar muito hoje, subluxação e luxação, que eu vou mostrar um casinho para vocês. O que é isso aqui? É aquele tipo de paciente que chega no consultório e ele luxou a mandíbula. Quando tu pode ter o quê? Uma luxação do ombro, que o ombro saiu do lugar. E a outra coisa que a gente pode ter também, que eu vou tentar falar para vocês, é isso aqui, que é a anquilose da articulação temporomandibular, né? Então, todos esses fatores, eles podem me trazer algum tipo de problema, certo? Então, Rafael, a parte de desordens inflamatórias, que é artrose, né, artralgia na articulação, eu vou ver se dá tempo de falar para vocês hoje, mas normalmente essas partes mais pesadas eu tento não falar tanto, né? Até porque eu tenho que falar um pouquinho de tratamento também das DTMs, né? Então, como é que eu vou falar de algumas coisas sem falar do tratamento, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa aula é bem clínica, né? Porque eu gosto dessa aula de anatomia por causa disso. Quando a gente vai falar, isso que vocês têm que aprender desde o início, tá, pessoal? Assim, uma coisa que eu vejo muito de erro é as pessoas, o paciente chega com dor na ATM, aí tu imagina, né? Tu vai pedir uma radiografia para o paciente para ver, vocês vão aprender pro resto da vida de vocês. Para que serviria uma radiografia para ver o minha ATM? Só para ver osso. E ela não me dá detalhes. Tá? Então, a minha articulação temporomandibular, se eu pedir uma radiografia panorâmica, que é a radiografia que vocês sabem qual é, né? Ela não me dá muito detalhe, ela me mostra só o volume da articulação. Rafael, posso pedir uma tomografia computadorizada? Posso. Mas a tomografia computadorizada só vai me dar... A tomografia é isso aqui, ó. Ela me dá o quê? Ela me vê detalhadamente tecido ósseo. Professor, esses côndilos aqui estão meio estranhos. Então, depois eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui é um caso de uma artrose. O côndilo é para ter o formato bonitinho assim, ó. Olha como é que tá esse côndilo. Totalmente achatado, né? Aqui, ó. Totalmente facetado. Isso aqui na tomografia você vê que o paciente tem artrose. Certo? Professor, e que exame é esse aqui de baixo? Isso aqui é uma ressonância magnética. Como é que você sabe que isso aqui é uma ressonância magnética? Bem simples. Osso na tomografia normalmente vai se apresentar como branco. Na ressonância, osso pode se apresentar como branco ou como preto. Né? Então é uma característica bacana da ressonância. Tá? Qual é a vantagem da ressonância sobre a tomografia, no caso de uma avaliação da ATM? Na ressonância, pessoal, deixa eu apagar aqui, ó. Na ressonância, eu consigo ver alguns detalhes. Que tipo de detalhe? Isso aqui, ó, é uma coisa que eu juro para vocês. Na época eu acho que na minha época de faculdade, sabe que eu me formei já faz um tempo, né? Em 2015. Eu nunca ouvi falar esse termo, nem ninguém me deu aula sobre ressonância magnética. Então, vocês são privilegiados, porque hoje em dia as coisas chegam muito mais fácil para vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu côndilo, minha cavidade glenoide, tá? Isso aqui é meu côndilo mandibular. Professor, eu tô vendo que tem uma setinha branca aqui, ó. O que é que essa setinha tá vendo? Professor, cadê o disco que estava aqui? Onde é que tá o disco? Tá lá na frente. Vale, professor, isso aqui causa disfunção de ATM? Causa uma disfunção temporomandibular. Qual é o melhor exame para eu ver posicionamento de disco? Ressonância magnética. Professor, eu consigo ver na tomografia disco articular? Não. A tomografia não me traz detalhes de alguns tipos de tecido mole, de tecido cartilaginoso. Então, toda vez que tu vai tiver uma lesão no joelho, o cara quer ver o teu menisco, ele vai pedir uma ressonância magnética. O cara que está com alteração do disco articular, o que ele vai pedir? Uma ressonância magnética. Então, sempre o que vai ser pedido nos casos de DTM para vocês vai ser ressonância magnética, tá? Por quê? Porque ela consegue me dar um real posicionamento de onde está o meu disco articular, certo? Então, isso aqui, como é que funciona esse desenvolvimento de distúrbios funcionais do sistema mastigatório, ou seja, uma DTM?
Para ter um DTM, o cara tem que ter ou problema oclusal, ou trauma, ou algum fator sistêmico, ou alguma dor intensa, ou alguma hiperatividade muscular, ou alguma parafunção, ou algum começou a usar aparelho. Então, tu precisa ter algum desses fatores para tu começar a desenvolver algum tipo de disfunção temporomandibular. E pode ser que tu tenha isso aqui tudinho, ó. Pode ser que tu tenha isso tudo e não desenvolva. Tá? Então, isso é muito dependente do paciente. O que a gente sabe hoje? Que as mulheres são muito mais acometidas, né, com dores articulares. Por quê? Por fragilidade muscular em algumas mulheres, né? Então, elas acabam sendo um pouco mais acometidas, tá? Então, por exemplo, vou mostrar esse videozinho aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui minha canetinha. Não sei se vocês vão escutar essa zoadinha que eu vou mostrar aqui, tá? Ops. Escutaram? Pois é, chega assusta, né? Aí a reclamação dessa paciente, quando ela chegou para mim, viu, Júlia? Qual era a reclamação dessa paciente? Que ela não, né, quando ia beijar, né, fazia zoada. E tem muito paciente que reclama disso. Ou vai beijar, ou quando tá comendo, juro pra ti, quando tá comendo no restaurante, ou quando tá fazendo alguma coisa, você tem um desconforto, cara. E tu imagina aí, tu se alimentar e na mesa do lado o cara é, ficar escutando esse tipo de desconforto. Se tu me perguntar, tinha dor? Não tinha dor. Tá? Então, ó, você vê aí que por isso que eu digo, o desconforto temporomandibular, ele é causado por várias coisas, né? Então, essa paciente, ela tinha o quê? Uma coisa que eu vou falar para vocês agora. Ela tinha o que a gente chama de deslocamento anterior do disco com redução. O que era essa redução? É que o disco consegue, o cara quando abre a boca, desloca. Quando ele fecha a boca, o disco volta para a posição correta. E esse vai e vem é que faz esse estalido aí, tá? A paciente muitas vezes não tem limitação de abertura bucal, né? Só minha aula vai acabar daqui a 2 minutos, aí a gente volta, tá? Eu mando de novo. Então, quais são os principais sintomas que o paciente vai ter, tá? Em relação à dor, né? A DTM. Isso aqui, ó. Ele vai ter dor nos músculos, ele pode ter limitação de abertura bucal, ele pode ter uma mandíbula com hipermobilidade, abrir muito a boca, né? Sons de estalido ou crepitação. O que é o estalido? É isso que vocês escutaram. O que é crepitação? Parece como é que eu posso dizer? Uma areia no ouvido, tá? Desgaste dental, problema de mobilidade dentária, dor de ouvido, cabeça, tá? Zumbido, som de campainha. Tem muito paciente que vai no otorrino primeiro antes de voltar para o dentista, tá? Então é muito comum isso também, certo? Vertigem e tontura não é tão comum, né? Mas tem algumas características, tá? Eu vou encerrar aqui a aula e vou mandar de novo o link para vocês, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, falta um minutinho e pouco. Interromper gravação.